Deixa eu quieto. Nem a entrevista Sou coletiva, a entrevista do nosso vice-presidente do Internacional, que tem até... Sim. Nosso. Emílio Papaléu. Que tem um bom aproveitamento. Depois que ele entrou, tem um bom aproveitamento. Vocês não vão conseguir me desestabilizar. Já está desestabilizado. Eu sou um cara... O Marcos Herman, no caso, é o vice deles. É o deles. Não, é nosso deles. também. É nosso também. Aliás, eu fiz questão ontem de não, é nosso porque é do Tottenham. Ele também é Tottenham. Eu fiz questão de mandar. Ele também é Tottenham. O show que deu o Marcos Herman ontem merece todo o nosso... Não. Cara, um espanhol, assim, com Sotaque colombiano. sabe? Não. O que te parece o partido de hoje? Vamos lá. Não, ele até melhorou, vocês falaram ontem na rádio, né? Ele conseguiu, Marcos Herman, além de dublar, ele conseguiu melhorar as perguntas, a qualidade das perguntas. Foi bem. Marcos Herman, um abraço. Eu sou repórter e, óbvio, às vezes até eu encontro esse erro, e às vezes eu ouço e digo, que pergunta idiota que eu fiz, por que eu não fui? Sabe, tipo, o cara pega assim, olha só, eu tô vendo aqui na tua partida, tu foi bem lá e tu não sei o que, tal. Quando é só perguntar, o que tu achou do teu jogo? Sabe, o repórter fica, tu errou 10 passes, acertou 20, não sei o que. Pergunta, o que tu achou do teu jogo? Mas vamos lá. Depois dessa aula de JB? Exatamente. Mas tu não vai defender aqui que não precisa de faculdade de jornalismo para ser jornalista esportivo, né? Tu não vai defender isso, né? Jamais. Não. Que embora muita gente acredite que eu não me formei, eu formei, paguei tudo lá. Tem jornalista que acha que, tem gente que acha que o jornalista não precisa ter fonte, essas coisas assim, né? Não. Vamos lá. Chega aqui, ó, reto. O grande problema é que o Inter tá no momento desacorçoado. O Grêmio tá jogando contra o Flamengo, embora, óbvio que o Flamengo é favorito, que tem gente que com medo de... O Inter tá num marasmo, Meneghetti. Quando o vice-presidente... falou desacorçoado. Mas tá, né? Mas qual é a graça do Inter na semana? O Internacional vem de 3 resultados positivos, o Internacional empilhou gols no time do Flamenguinho aí, do Renato, o Internacional ganhou do Fluminense, o Internacional empatou com o Santos, tá brigando pro G6 e tá desacorçoado. O Internacional conseguiu se livrar do cara chamado Thiago Galhardo. Tá, mas o que tem hoje? Não tem nada. O que vai ter amanhã? Não tem nada. O que tem sexta? Não tem nada. Só tem domingo um jogo. Gente, por favor. Então o Inter sabe, né? É um saco. O Inter hoje é um saco. Tu tem domingo e o jogo é contra o Atlético Goianiense. É um jogo xoxo. Aí é culpa do Inter que a CBF marcou o jogo com o Atlético. Ô CBF, quando o Inter for jogar com o Atlético, não marca o jogo, né? Esse aqui não vai ter. Esse aqui o JB não gosta, não marca. O Atlético Goianiense está na Série A. O problema, César, é que a culpa do Inter não é o da Série A, do Atlético e tal. A culpa do Inter é ter caído da Copa do Brasil e da Libertadores, que eu não vou mais botar. É que aí... Esse aqui é o ponto. já sabe disso, né? Esse aqui é o ponto. Não tem o que falar hoje. Eu acho que tu tá projetando, e é natural isso, o Inter acabou diminuindo a sua temporada em razão das eliminações precoces. É isso. Mas o momento do Inter não é ruim, né? O Inter vem claro de 7 em 9. Não, o Inter tá desacorçoado. Ganhou do Flamengo de 4, ganhou do Fluminense de 4, empatou com o Santos, fora de casa. Eu acho que é natural a gente projetar o fracasso do Inter na temporada, e acho que, você sabe a minha opinião, foi muito mal contra o Vitória, foi muito mal contra o Olímpia. São 2 eliminações muito ruins. Mas o momento a gente não pode. O Inter tem 7 em 9. E eu quero destacar um ponto da entrevista que o Papaléu concedeu ontem ao Vaguinha, o Taigor, estava lá o Boas também. O Dávila acho que não participou, ficou em silêncio, né? Ficou quietinho. Mas eu quero dizer o seguinte, tem um ponto que eu gostei da entrevista. Vocês perguntaram para ele sobre a questão do esquema, aquilo que a gente debateu foi até a pergunta do Taigor, o esquema, se é propositivo, se é reativo, e ele falou. Claro que ele tem todo o discurso pronto em algumas respostas, né? Tá blindando o grupo de jogadores, isso está escancarado. Mas o vice de futebol, o sujeito que ocupa o cargo de vice-presidente de futebol do Inter e do Grêmio, ele não pode se abster, se negar de falar de futebol. E ele falou, ele respondeu nas teses dele, podemos concordar ou discordar, mas eu acho que isso é interessante, um vice de futebol fale de futebol. Já teve vice que depois do jogo foi para a entrevista e disse assim, futebol quem fala é o técnico, eu não vou falar, o teu cargo é vice de futebol. Tu tá lá para avaliar e dar satisfação para o torcedor colorado, dizendo, torcedor, estamos jogando bem, torcedor, não estamos no caminho, torcedor, vamos achar solução, torcedor, precisamos de reforço. Essa é a função, é comunicar. A nossa missão é avaliar e também fazer a interface para chegar na torcida do Inter, porque o grande lance, não vou ensinar ninguém aqui de novo, mas assim, tem 8 milhões de pessoas do outro lado querendo explicações. E hoje o Inter tem só 75 mil sócios em dia. Baixou por conta da pandemia, por conta de tudo. Aliás, é um problema que tem que ser revisto aí. Baixou muito o número de sócios do Internacional. Mas esse cara que paga e ajuda, ele merece todo o respeito. Fala, Vaguinha. Não, eu só no ponto que a gente reproduziu da entrevista ali, é que o dinheiro do Galhardo não vai ser colocado para contratações, até porque o que o Inter vai receber agora do Galhardo são 500 mil? 3 milhões de reais. 3 mil euros.
500 mil euros, 3 milhões de reais. Até nem daria. O que daria é o espaço na folha, né? Mas Para sim, né? 400 conto por mês. Contratar um jogador que venha de graça. É difícil. Acha alguém, cara. É difícil. Agora, assim, o Inter precisa contratar. O Inter vai precisar contratar. Não sei se um 9, não sei se um 7, não sei se um camisa 10, mas o Inter precisa se reforçar. E eu estou entendendo qual é a leitura que eu estou fazendo, que eu acho que os dirigentes fizeram. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Fluminense, fizemos um bom enfrentamento contra o Santos. Esse grupo está suficiente. E pode ser que não seja isso. E eu concordo contigo. Eu acho que o Internacional, que os resultados recentes podem estar ludibriando um pouco esta avaliação. Fala, Baldasso. Eu acho que o grupo do Internacional perdeu muita qualidade quando perdeu o Praxedes e o Nonato. Perdeu as duas principais peças de reposição do meio-campo e eu sempre defendi a qualidade do grupo do Inter, que eu continuo achando que é bom. Mas essas duas saídas do Internacional, elas foram preponderantes. Tanto que, para o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense, não joga o Lindoso e tu não tem ninguém para colocar. Tivesse o Nonato e o Praxedes aqui, estava resolvido o problema. E acho também que o Internacional precisa contratar um outro centroavante. O Internacional passou a ter poucos centroavantes à disposição, só que eu não consigo ter esperança de que isso vai acontecer, porque eu não vejo movimentos efetivos do Inter no mercado. Eu insisto e peço, só existe um componente que eu acho na construção do planejamento e principalmente do grupo de jogadores para um campeonato, é que o Inter sem a Copa do Brasil e sem a Libertadores não vai perder tantos jogadores por lesão. Isso. Essa Perfeito. é uma tendência natural. E aí muda um pouco a hora de planejar. Se vamos imaginar, vou trabalhar com 33. Uma coisa é trabalhar com 33, batendo quarta e domingo, jogos que tu precisa ir jogar no Paraguai, tu precisa jogar na Colômbia, tu precisa viajar mais. A outra é tu jogar domingo a domingo. Eu acho que isso pode mexer com o planejamento do Inter. Não, eu faço um pedido encarecido para a direção do Inter, que nesse aspecto tem todo o meu respeito e está fazendo situações, movimentos de mercado que eu acho muito, mas muito interessantes. Por quê? O Internacional liberou ao todo 25 jogadores, contratou 5. Do que tinha à disposição e o que tem 20 jogadores a menos. Esse é um movimento que é extremamente saudável e importante para a vida do Internacional. Das contratações, eu contesto o mercado, ponto. Tá? Acho que era um cara que não precisaria vir na minha avaliação. Paulo Vitor, ótimo negócio. O Palácios está dando errado até o momento, pode dar certo, pode dar errado, mas não tem como, na minha avaliação, achar errado contratar um cara de seleção chilena de 20 anos pelos valores de 2 milhões de dólares, embora, insisto, ele está dando errado. Agora, a direção tem que seguir nesse caminho. E eu tenho convicção que o presidente Alessandro Barcelos, que está acertando nesse quesito até agora, vai seguir. Sabe por quê? Porque o César matou a charada. É um jogo por semana. É um marasmo a semana do Inter. Tem tempo para recuperar. O cara, ele descansa e cansa de novo na mesma semana de tanto tempo que ele tem para descansar. Não tem essa história de, preciso fazer rodízio de jogadores, nada. Então, meu amigo, segura. Tu não vai com 400 mil achar uma solução definitiva. Embora parece muito, não é. Não é. O Inter não tem dinheiro para investir. Segura, joga com o que tem o Campeonato Brasileiro, vai ir para a Libertadores da América e no ano que vem, aí sim, tu mete 2, 3 balas interessante e consegue ganhar alguma coisa, porque esse ano não vai ser campeão de mais nada. Fala, Baldasso. Não, só para que não fique como verdade o que está dizendo o João Batista Filho. Os movimentos que o Internacional fez em compras e vendas neste ano não estão longe, para mim, de serem perfeitos, especialmente nas saídas. O Internacional estabeleceu saídas de jogadores por conta do seu desespero financeiro e fez negócios ruins. A saída do Peglo foi ruim, a saída do Praxedes foi ruim, por valores muito menores do que o potencial do que eles valeriam. Eu só quero deixar isso claro. E nas contratações, o Palácios que foi contratado, ele foi contratado como ponta direita e ele, inclusive, nem é desta função, além de não ter dado certo. E o Paulo Vitor, calma um pouquinho, o Paulo Vitor ainda é um grande ponto de interrogação. O grande movimento do Inter se chama Bruno Mendes, que ninguém esperava nada e está arrebentando. Volta, Olheiro! Mas tem um aspecto aí que o Baldasso colocou, aliás, na outra participação dele, que eu concordo. Eu lamento a saída do Praxedes. O Praxedes hoje no time do Internacional e não precisaria a lesão do Lindoso. Imagine uma primeira linha do meio campo do Inter com Dourado e Praxedes. Ele poderia jogar ali. Essa seria uma posição ideal para ele. Só para não transitar o Praxedes seria titular do Inter. No esquema atual do Aguirre, eu não tenho nenhuma dúvida.
Tá, mas No esquema do Meneghetti, sim. Mas o O Praxedes é titular e dono de um time que está na 5ª colocação do brasileiro. mas é que Dono do time. Olhar Mas não o tem campeonato, dono do time. Se tu olhar o campeonato, é só tu olhar o campeonato. Ele tá jogando. O Claudinho não interessa mais pro Bragantino por causa do Praxedes. Claudinho é um grande jogador do futebol brasileiro, cara. Se as pretensões do Bragantino estão de acordo com as pretensões do Internacional, na tua opinião, ok. Não, na querido, mim, não. não, tu tá Pra sendo mim, não. oportunista. O Praxedes está jogando num time do tamanho dele, que é o Bragantino. Martins. No Inter, ele não tem bola pra jogar. Wagner Martins, E ficou provado por ele mesmo. Tu é um cara gigantesco. Eu te conheço há 20 anos. E para confirmar a tua grandeza, o mínimo que tu deveria fazer nesse programa é dizer o seguinte: eu errei, o Praxedes é craque. Então, obrigado. Tu errou. Só a maior movimentação, eu sei que ela é óbvia, mas que ninguém cita. A maior contratação do Inter da temporada é o Tyson. Só que o Tyson, é que essa é o Tyson Não, fez, mas é o mérito da Tyson direção. veio sozinho. O Tyson não foi contratado. O Tyson Rodrigo- veio sozinho. Não, Baldasso, aí não, Baldasso, aí não. Aí não. É, eu não porque posso aí ser é- injusto com a direção do Inter. Se eu vou criticar pela contratação deste, o cara. Vão achar que o Tyson pegou um avião, entrou no Beira-Rio. Ó, eu quero, meu salário é esse, eu tô à disposição. Não, mas Aí foi não, quase Baldasso. isso, foi quase isso. Não foi não quase foi. isso. Foi Não. perto disso. Aí eu acho que é Não uma vamos injustiça. diminuir. Não. É que nem assim, achar que o Douglas Costa veio por menos, o Douglas Costa veio porque ele veio e Não, os aí dirigentes eu não têm não posso dar o responsabilidade. mérito. É que Sabe assim- o que é? É que se o Tyson der errado, ele tá dando certo, Quem é que tá? vai ouvir? Mas se ele der errado, aí não é a cobrança no Tyson, aí foi o Inter que buscou, que não investigou, que não avaliou. Desculpa, Meneghetti, Não, por eu isso- sou justo no meu Por critério. por isso que tu é o melhor disparado deste programa. Não, porque não, tu é o não, único. não, nem diz isso. Tu é o único. Não, porque sabe o que o senhor Fabiano Baldasso vai fazer se o Tyson der errado? Ele vai botar a culpa no presidente do Inter. Não, o Douglas Por Costa... isso, ele vai o botar Douglas a culpa Costa- no presidente o do Douglas Inter. Ele Costa não vai deixou dizer que o errado. Tyson veio Vou de deixar avião. o Baldasso falar. Eu tô, primeiro, uma pancada duríssima. Eu acho que tu faz um resumo da pancada ontem. Um Grêmio melhor em determinado momento. Um Grêmio que teve o melhor Luiz Felipe Scolari, aquele que sabe marcar, aquele que dá intensidade pro time, aquele que consegue brigar pelo jogo. O Grêmio fez ali um pouco mais de 30 minutos até a saída do Douglas Costa, talvez um pouco mais. Teve oportunidades de abrir o placar, pressionou, incomodou o Flamengo, tensionou o Flamengo. O Flamengo teve jogadores expulsos, teve um jogador expulso, poderia inclusive ter tido outro jogador expulso, em cima exatamente, saiu brigando no intervalo do jogo. Os jogadores do Flamengo saíram brigando no intervalo. E aí nós tivemos o melhor Luiz Felipe que a gente conhece aquele primeiro tempo. E no segundo tempo, Meneghetti, nós tivemos o pior Luiz Felipe que nós conhecemos. Nós, gremistas, inclusive, não conhecíamos ainda. A seleção brasileira já tinha visto naquele 7-1, mas nós ainda não conhecíamos. Luiz Felipe desmanchou o time do Grêmio. Luiz Felipe colocou 4 atacantes, jogadores que não têm nenhuma condição. O Luiz Fernando vai jogar até quando no Grêmio? O Ferreira vai ser solução até quando? O Diego Souza vai entrar em forma quando? O Luiz Felipe tirou os 2 volantes, deixou o Vijaçante sozinho e o 4-0 foi barato para um time com um jogador a menos, que no segundo tempo entrou claramente para se defender. Uma vergonha, um vexame histórico do Grêmio e eu confesso para vocês, estou muito abatido, estou abalado, estou baleado, mas agora, sábado tem jogo e a tarefa parece ser complicada. JB. Meneghetti, o Grêmio não ganhou o jogo, o Grêmio não ganha a partida por conta dos seus jogadores, da qualidade dos seus jogadores. Sabe por quê? Porque era para ter virado 2-0. Primeiro, naquele gol que o Borja pifou o Alisson, ele chega na frente do goleiro e toca para fora de biquinho. Depois, no final do primeiro tempo, quando o Rafinha Cruz e o Ferreira, tu vai apostar no Ferreira, né? O craque do gauchão, o cara acaba perdendo. O Grêmio, preste atenção, não ganha, porque ali se abre 2-0, não tinha muito o que fazer com a mais, não ia ter problema. Não ganha por isso, preste atenção. O Grêmio perde porque seu time, além de fraco como time, como equipe, o Grêmio é uma equipe frágil, fragilizada. Eu não estou falando nem pontualmente, estou falando time, organização. Há pouco tempo o lateral esquerdo não era o Rafinha, o zagueiro ninguém sabe quem é, o Jeromel e o Kahneman nunca jogam juntos, os volantes, a hora é 3 volantes, às vezes era o Jean-Pierre, o centroavante agora mudou, então o Grêmio é frágil como equipe e é frágil psicologicamente. E o Grêmio perde por conta disso. Iria perder o jogo. Independente do primeiro gol, os caras já estavam há 10 minutos massacrando o Grêmio, era questão de tempo com a mais, o Grêmio ia tomar um gol de qualquer jeito. O gol pode ser infelicidade, bater no Rafinha e tal, mas o Grêmio perde ali. Nesse erro,
psicológico, mental, de ser cabeça fraca e de ser um time frágil. Mas o Grêmio é goleado, o Grêmio ia perder, claramente ia perder o jogo. O Grêmio é goleado porque o Filipão quis viver perigosamente e relembrar o que aconteceu no 7-1. Eu vou para dentro deles, o alegria das pernas, tira um volante, bota um meia, tira um volante, bota um centroavante. É óbvio, o Flamengo merecia ter feito mais, tinha que ter feito mais no Grêmio, porque tudo que aconteceu ontem foi merecido. Tá, mas por que o Filipão fez isso? Por que o Filipão teve essa estratégia para começar o segundo tempo? Ele explicou isso na coletiva. Ele explicou, daqui a pouco Ele disse, ele só faltou dizer assim, tava com o jogador a mais em campo e queria tentar empatar. Ele disse assim, já tá perdido. Ele só faltou dizer isso aqui na coletiva. Perdido por 1, perdido por 1000. Eu não entendi, eu acho que talvez ele achou que era jogo de volta, porque assim, cara, 1-0 era um resultado ruim, mas dava pra tu fazer 1-0 se fechar lá no Maracanã e tentar pros pênaltis. Sei lá, qualquer coisa. Não, o Filipão já tava perdendo mesmo, vamos pra frente. Opa, mas é o primeiro jogo. 1-0, nas mesmas circunstâncias de jogo, se ele não mudasse, o Grêmio tinha um jogador a mais e naquela moldura que estava desenhado, o Grêmio tinha a chance de Esse é o ganhar. erro dele. Aí tu tem razão, o Baldassi tem razão. Esse é o erro. O Grêmio ia tomar o segundo. O Filipão tinha que mexer, mas não como mexeu. O Flamengo estava vindo. Mas o Flamengo ia fazer o segundo. molde é exatamente esse. O molde do primeiro tempo era de um Grêmio que conseguiu ser melhor que o Flamengo. Mas o segundo, César, eu sei. Analisa o segundo tempo. Mas o segundo, tudo bem, mas aí tu readecua de uma outra forma. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele entregou o meio campo pro Flamengo. Claro. O Renato fez a coisa mais básica. A gente vai elogiar o Renato porque ele merece. Renato, tu merece. Tu tá assistindo o programa pelo YouTube, como tu sempre faz, tu merece todos os elogios dessa bancada aqui. Mas o Renato fez a coisa mais básica e foi bem feito. 2 linhas de 4 e acabou. Acabou o Filipão, acabou o Grêmio. O Flamengo, Grêmio é frágil. O Grêmio é frágil. Vai falar. O Flamengo teve 2 protagonistas, 2 jogadores protagonistas. Um no começo do segundo tempo e um no final do segundo tempo. No começo do segundo tempo se chama Everton Ribeiro, que é um jogador que dispensa qualquer tipo de coisa que a gente vai dizer. Depois o Vitinho. Depois o Michael, cara. O Michael com espaço fez jogou um partidaço, inferno. O Vitinho também. Mas o Michael, esse fez um inferno no sistema defensivo. É uma aposta do Renato, inclusive ele recuperou esse jogador. Vaguinha. Renato embrulhou o Filipão no segundo tempo. Mas deu uma embrulhada no Filipão, eu não sei qual é a dificuldade, ainda bem que o JB se posicionou aqui, porque ninguém tinha falado. O Renato mostrou a ousadia que o Filipão deveria ter com um jogador a mais em campo. A alteração tinha que ter sido feita no intervalo e não depois de ter tomado um gol circunstancial, acidental em um escanteio, onde houve uma falha de posicionamento, uma falha individual, inclusive que o Rodrigues não chuta a bola, deixou a bola passar para o zagueiro do Flamengo fazer o gol, um gol circunstancial, e aí depois ele toma a atitude que ele deveria ter tomado no intervalo, com um jogador a mais em campo e 3 volantes. O Renato que fez, botou o Maia, que é um grande jogador no setor de meio de campo, arrumou o time do Flamengo, deixou o Everton Ribeiro correndo por um lado, o Gabigol solto, correndo, porque é um jogador de movimentação, e aí depois, quando o Filipão vai fazer as trocas, ele não está mais entendendo o que está acontecendo. O Renato deu um show na arena, com jogadores de qualidade, esse foi o técnico que fez a diferença no duelo. Ô Meneghetti, a produção pediu para eu fazer um lembrete, hoje é quinta-feira, né? Nós temos um TBT especial que a produção pediu para que eu avisasse o nosso público, telespectador. Então vamos ao TBT especial de hoje. Ah, sim? É Filipão o homem que vai fazer a diferença. E, sobretudo, é a camisa do Grêmio e a força da camisa do Grêmio, que pode estar um pouco abatida hoje em razão do brasileiro, mas é essa força que vai fazer o Grêmio vencer o Flamengo e botar um pouco de ordem nessa casa, que é de desrespeitar o Grêmio. Sabe por que tu tá todo feliz? Porque tu acha que o Flamengo vai ganhar do Grêmio. Então, e sabe o que vai acontecer hoje? Eu não acho, de certeza. Sabe o que vai acontecer hoje? Dizer isso. Amanhã tu e as tuas bochechinhas e o baldaço. Isso é bullying com o JB. E o baldaço. Pode ganhar um processo amanhã, bom. tanto as tuas bochechinhas como aquele sorriso maroto, irônico do baldaço, vão me engolir. Como é que a gente faz para te engolir, ô César Cidadinho? Sabe o que eu estava pensando? Porque ontem eu fui lembrado dessa situação. Não, tu foi lembrado não. A minha rede social, os caras só tem mandavam tudo. isso. As minhas redes sociais só tem César Cidadinho. Eu fui lembrado disso e acho que é o ônus de dar opinião. E eu vou dizer para vocês o seguinte, estava tudo dando certo. Estava tudo dando certo. E por que eu faço essa lembrança? Porque tu vai virar o jogo para 5-4 daqui a pouco, é isso? Tava dando certo. Não, o primeiro tempo do Grêmio aconteceu exatamente o que a gente tinha lido.
da forma como a gente tinha lido. Um Grêmio defensivo, um Grêmio humilde, a figura do Douglas Costa sendo a figura de protagonismo no Grêmio. Só que deve ter muito pecado para pagar. Porque o Douglas Costa machucou a 22 do primeiro tempo. Mas aí tu tá credenciando a sorte. O tava melhor jogando jogador 22. do Flamengo, na minha opinião, que não é o Gabigol Bruno, também machucou. Não, JB, aí vamos fazer justiça. Nem tava jogando tanto. O Douglas Costa em campo, até o momento que ele esteve em campo, 22 o minutos Grêmio ele era machucou. melhor e ele era o melhor do Grêmio. Ele estava fazendo a diferença. O Douglas Costa, ele ficou 28, porque depois ele ficou Não, mais. depois ele mais quatro, tentou. Ele O estava Douglas muito Costa bem. Foi enquanto teve em campo, foi o melhor em campo, concordo contigo. Isso aí. E aí, Jogou e um ali, partidaço. e É que ali você dentro... se contentam com um pouco. Não, mas é que ele teve pouco em campo, né? César, assim, ó, eu sou, pra quem não sabe, César é um dos meus melhores amigos na Bandeirantes, assim como todos, mas o César é um cara que a gente Eu tem uma não sabia proximidade. disso, não é recíproca, não é verdadeira. É, não. Só para deixar claro que a recíproca não é verdadeira. Eu te tenho alta conta. César, desculpa, não paga esse vale. Vou te dizer como amigo aqui, infelizmente a gente está no ar aqui em televisão aberta. Não paga esse vale. Qual vale? Uma vez o Luiz César Souto Moura... Independente deu vale, ele tá falando. É, pode ser. Uma vez o Luiz César Souto Moura, ex-diretor de futebol do Internacional, conseguiu fazer um resultado, uma manobra para um jogo que o Inter tinha perdido, ele fez que tinha que empatado, porque ele disse, não, se a gente dividir em 2 tempos, nós empatamos no primeiro. César, coisa feia o que só tu tá um pouquinho. fazendo. Aí até os 30 minutos nós estávamos O que eu quero dizer, o que Pelo eu quero amor de dizer Deus, é ele que tomou essa, 4, cara. essa relação, JB, tu não merece passar por JB, isso. Tu essa não relação, merece, César. Alguém prim- pode falar hoje no programa, Primeiro JB? que- Ou Mas não? ele tá falando, Primeiro, sem parar. primeiro Tu que eu abriu gostaria... um monólogo aqui de Meneghete, 10 minutos. olha o que eu fiz aqui, tá? E essa relação... Tá meio surrada essa camisa aí, hein, César? Essa relação... Tá meio surrada aí. tá? Essa relação aqui, JB, a gente precisa sempre colocar ela, porque ontem, por exemplo, foi um dia muito duro pro gremista. Olha lá. Um dia muito duro. Eu não acredito, vocês combinaram isso, né? Não, eu não sei se eu não combino Eu nada não com o vou Baldassi, mostrar meu me dou pijama, com ele. né? Eu não preciso mostrar, eu tô de pijama hoje aqui. Eu não preciso me dou com ele. Eu não me dou com o Baldassi, então eu não combino as coisas com ele. Então, eu acho que o Grêmio fez uma partida no primeiro tempo muito parecida com a análise que a gente tinha feito ontem. Não fiz sozinho. Nenhum de vocês disse que o Flamengo ganharia o jogo. por Ninguém, exemplo. aliás, isso é uma vergonha. Envergonhados Então, mas na eu não bola. quero- eu Ninguém não disse que quero- o Flamengo ganharia o jogo. Eu acho que a corneta ela tem que vir aqui, por óbvio, ela tem que vir para mim, porque eu fui o cara que disse e repetiria isso, porque acredito na camisa do Grêmio, acreditava muito que o Filipão pudesse fazer trabalho, acreditava também no Douglas Costa, acho que tem outros problemas. Agora, o que aconteceu ontem, e vocês sabem disso, porque vocês militam no futebol, não acontece sempre. Não, aí Ontem é que é aquele jogo, o jogo pontual, o jogo que é fotografia, o jogo que é um quadro do momento. O Grêmio tomou uma surra de um time com um jogador que perdeu um jogador no primeiro tempo ainda, e outro foi barato, 4-0. Não, foi Fala, barato. Baldassi. César, é que aí entra o que para mim é o mais importante, que a gente vai desenvolver talvez com as entrevistas que vão ser colocadas aqui depois. O que aconteceu ontem, pela maneira como aconteceu, que não era o desenho do jogo, não era o desenho do jogo, acabou se tornando o desenho do jogo, foi retumbante, foi muito forte, e isso é para demolir psicologicamente um grupo de Sabe onde é jogadores. que tu vê isso? Para mim esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Ô, tá.